livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, nós vemos algo muito sério que o Senhor Jesus ensina através de algo que para nós muitas vezes serve como julgamento. Nós olhamos para os pecados das pessoas, olhamos para as falhas das pessoas e já automaticamente somos justiceiros, fazemos justiça de acordo com o que vemos e não amamos verdadeiramente as pessoas. Vamos fazer a leitura que fica mais claro. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés chorando, começou a regar-lhe com os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: Se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então veja que esse fariseu chama Jesus para dentro da casa dele. Eu quero que você preste atenção nisso agora, porque existem muitas pessoas que chamam Jesus. Entenda, fariseu na época ali era uma religião da época, né? Eram judeus, os fariseus, doutores da lei, né? Conhecidíssimos, né? Da leitura, né? Do Velho Testamento. E assim, uma das coisas que me chama a atenção é que este homem chamou Jesus. Ele falou: olha, vamos na minha casa. Os fariseus não gostavam de Jesus, não. Eles eram meio contra Jesus, hein? Posso dizer para você que os fariseus batiam contra Jesus, porque Jesus falava da liberdade, falava do reino dos céus, e eles só criam naquilo que Moisés falou. E agora então Jesus é chamado para a casa de um desses fariseus. E quando Jesus entra na casa desse fariseu, ele se assenta à mesa para poder se alimentar junto com esse fariseu. Essa mulher, como a Bíblia fala, não diz o nome dela, uma mulher pecadora, uma mulher cheia de pecados, ela junta, né, ela pega esse vaso que ela tem em casa de alabastro, que é de um perfume muito cheiroso, de algo muito valioso para a época delas, e então ela pega esse vaso e vai até a casa do fariseu e adentra a casa dela. E ela, com todo cuidado, ela chega por detrás de Jesus e ela lavava os pés de Jesus com esse unguento, e ela, com as lágrimas dela, ela chorava aos pés de Jesus. Essa pecadora, ela representa eu e você. Essa pecadora representa as pessoas que viveram vidas pecaminosas de tantos erros. Representa pessoas que talvez todas as pessoas olhem com um olhar de condenação. Só que Jesus, quando vê essa atitude, ele permite que ela venha ali lavar os pés de Jesus. Ele permite que ela então lave, seque os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Você imagine a cena, uma mulher ali se prostrando ali diante de Jesus, e a mulher tem um cuidado com os cabelos. Tem, né, um amor ali, né, algo que a mulher tem um cuidado grande, e ela não se importa, ela está secando os pés de Jesus, que estavam empoeirados de andar naquela terra desértica, de areia, aquele pó, e ela limpa os pés de Jesus chorando, porque ela estava tendo a alegria de conhecer o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ali esse homem fariseu, ele fala consigo mesmo, ele fala: peraí, mas esse tal de Jesus, se esse homem é profeta, se esse homem realmente é de Deus, como ele diz ser, por que ele deixa que ela venha estar tocando nele? Por quê? Por que ele permite que ela venha até ele? Porque essa mulher é uma pecadora. Sabe o que era o coração de fariseu? O coração do fariseu, ele quer somente acusar. O coração de uma pessoa que só quer acusar, ela não vê o outro lado. Ela não vê a necessidade que tem de aprender, a necessidade que tem de perdoar. E isso está bem claro para a gente, que agora Jesus vai responder, ó, versículo 40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. E dize, pois, qual deles o amara mais?
E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta me deste, desde que me entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus conta uma parábola para esse certo Simão, que era um fariseu, e ele começa dizendo assim: Simão, eu preciso te contar uma coisa. E aí então esse Simão, ele fala: mestre, pode falar, o que o senhor quer me dizer? E ele começa a dizer: olha, o negócio é o seguinte, tinha um homem que tinha duas pessoas que deviam para ele, um devia 50 e outro devia 500. Sabendo esse homem que os dois homens que deviam para ele não tinham como pagar, ele então automaticamente perdoou-lhes a dívida, sabendo que eles não teriam maneiras alguma de pagar. Então, eu pergunto para você, Jesus perguntando para o Simão, essa pergunta é para mim e para você agora, para nós. Simão, o que você acha? Quem mais foi amado? Quem mais recebeu o amor do Senhor? Aí ele fala: aquele que devia mais, aquele que devia 500, com certeza foi mais amado do que aquele que devia 50. Aí ele pega e Jesus diz: verdade, você disse bem. Aí ele continua dizendo: olha, mas veja essa mulher, preste atenção que eu vou te falar. A religião é uma coisa que mata pessoas. Eles tinham um ato, né? Eles tinham uma maneira de recepcionar as pessoas. Quando se entrava na casa, né? O judeu preparava água ali para que se lavasse as mãos, para que se lavasse os pés quando entrasse dentro da casa do judeu. E ali Jesus fala: olha, essa mulher, quando ela entrou aqui, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, mas eu, quando entrei na tua casa a teu convite, você não me deu para mim a água para lavar os meus pés. Você, quando eu entrei aqui, você não me deu o ósculo, né, que era um beijo no rosto, que é tradicional do judeu. Você não me deu um ósculo. Você não me amou por completo. Você me trouxe aqui pensando em outra coisa. Você me trouxe aqui para me provar. Mas veja que essa mulher, ela desde que chegou, ela está chorando aos meus pés. Você não me ungiu com óleo santo, você não me ungiu com óleo, mas essa mulher, ela está lavando os meus pés com unguento puro. E ele termina dizendo: veja que esta mulher pecadora, essa mulher não estava certa, essa mulher, ela estava em pecados, em muitos pecados. Só que o grande amor dela por Jesus, por acreditar que Ele é o Filho de Deus, automaticamente Jesus disse: esta mulher, por muito amar, vou falar de novo, esta mulher, por muito amar os pecados delas é perdoado. Quem ama Jesus Cristo, quem desprende a sua vida por amor a Cristo, viver os conselhos de Jesus, viver os ensinamentos de Jesus, essa pessoa que ama o Senhor, ela se liberta do pecado. E ela vai se arrepender e ela vai viver uma vida só para Jesus, para dar tudo que tem de si para Jesus. E ele diz: essa mulher é perdoada de seus muitos pecados. Essa mulher não vivia só um pecado ou outro. Diz a Bíblia que essa pecadora, que é, como posso dizer para você, há indícios que ela era uma adúltera, uma prostituta. Porque, no caso, as pessoas da cidade conheciam a história dela. Porque o próprio fariseu disse: mas Jesus deveria saber que essa mulher aqui é pecadora, que essa mulher aqui é prostituta. Jesus já deve ter visto essa mulher na rua se prostituindo. Aí então, logicamente, nós entendemos que todos sabiam que ela tinha pecados. Só que ela resolveu se arrepender. A pessoa que muito ama, quando você se desprende de amor pelas pessoas, quando você se desprende de amor por Jesus, você recebe perdão dos seus pecados. E olha, diga-se de passagem, Romanos 3 diz que todo homem peca. Todo ser humano peca. Por mais perfeito que procure andar a pessoa, todos pecam, todos estão destituídos.
por conta do pecado, mas o grande amor de Deus nos lava dos nossos pecados. E essa mulher reconheceu o seu pecado e vem aos pés de Jesus pedindo misericórdia, pedindo perdão do Senhor. E uma coisa que chama bastante atenção, que Jesus fala assim, olha, versículo 47 eu vou ler novamente. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito, não foi pouco, muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado é porque também pouco ama. Quando uma pessoa não recebe, pastor, mas todo mundo erra. Sim, todo mundo erra, mas por que você não tem sido perdoado? Porque você tem amado pouco. Jesus está dizendo isso. Quem pouco é perdoado é porque pouco ama. Porque pouco se desprende das suas próprios prazeres para fazer as coisas por amor, amar o seu próximo, que foi um dos mandamentos mais importantes que Jesus deu. Ele disse que os 10 mandamentos não são inválidos, mas ele disse, o maior mandamento é ame o seu Deus acima de qualquer coisa. E segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, esses 2 mandamentos são os maiores, os mais importantes. Amar o teu próximo, amar a Deus. Então, o maior mandamento de um cristão é amar. Amar quem erra, amar quem peca, amar quem trai, amar quem está perdido. Esse é o amor de Deus. O que adianta eu dizer que amo a Deus, mas eu não tenho as obras, o amor verdadeiro no meu coração, porque as minhas práticas são contrárias ao amor. Então Jesus diz, quem tem muito pecado tem que aprender a amar. Amar a Ele, se arrepender, amar o seu próximo. Vamos deixar aqui, vai em 1 Coríntios, não era o assunto que eu ia abrir agora, 1 Coríntios 13. Vamos ali rapidamente. Primeiro livro de Coríntios, que é a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 13, versículo 1, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, que é o falar em línguas, né, que é ser batizado com o Espírito Santo, e não tivesse amor, mais uma vez, amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Não adianta você fazer um barulho que ama, mas as suas obras são diferentes do amor. Ah, pastor, mas é que o senhor tem que entender que a pessoa fez muito errado. Essa mulher era uma pecadora, mas o grande amor dela por Jesus fez com que seus pecados fossem perdoados. E não é só boas ações, não é só obras de caridade, é amar de verdade, é se esforçar por alguém, é acreditar em alguém. Aí, se você continuar lendo, vou ler lá no finalzinho do capítulo, no versículo de número 4, vamos no 4, melhor dizendo. O amor, ele isso aqui é uma afirmação. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E eu termino dizendo essa parte: o amor nunca falha, o amor nunca falha. O amor não falha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por mim, pecador, por nós pecadores, esse grande amor dado a mim, mesmo sem merecer nada, Ele me ama e eu tenho o dever de o amar. Vamos lá no finalzinho da Bíblia, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, tá um pouquinho antes de Apocalipse. Primeira carta de João, não é o evangelho, é a carta que o João deixou, 1 João 3, versículo 1. Olha o que diz, 1 João 3, versículo 1, diz assim, ó, sobre os filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se eu sou a pessoa de Deus, eu não vou ficar julgando os outros como aquele fariseu, eu vou amar de verdade.
eu vou me esforçar, não vale a mim, porque se todo homem errou, se todo ser humano falha, eu simplesmente tenho que amar, porque do mesmo jeito que Deus acreditou em mim, eu tenho que acreditar em você. Não, essa pessoa pode mudar, essa pessoa vai ser de Jesus, porque ele diz claramente que nós temos a graça de ser chamado filho de Deus. Com tantos erros ser chamado do filho de Deus, comparado ao filho unigênito, que não teve pecado, que pagou os nossos pecados. Ainda em 1 João, capítulo 1, versículo 1, 1 João 1, deixa eu pegar o versículo chave, capítulo de número 5, versículo 1, melhor dizendo. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou também ama aquele que é nascido de Deus. Aquele que fala que ama a Deus, porque, por exemplo, os fariseus não criam em Jesus, que ele era o Filho de Deus. Então o João está dizendo pra gente aqui, quem ama Jesus também ama a Deus, quem ama a Deus também ama Jesus. Não tem como você amar a Deus se você não ama aquele que Deus gerou. Quem que Deus gerou? Jesus Cristo. Nós temos que ter essa confiança plena em Jesus. Não é a Maria, não é o Moisés, não é o Jeremias, não é o Isaías. Crer em Jesus. Não é o Antônio, não é o Paulo, não é o Pedro. Ah, porque o São Pedro. Ah, porque o Santo Mateus. Não, é Jesus. É Ele que é o símbolo do amor. Ele que nos mostra o amor verdadeiro. Aí ele termina, versículo 2. Nisto, isso aqui é a base de um cristão. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Quando a gente obedece a Deus, a palavra de Deus, isso identifica que eu sou um filho de Deus. Se você não ama as pessoas, se você odeia pessoas, quer que todo mundo morra, que todo mundo se exploda, você quer que alguém se dê mal na vida, você não é filho de Deus. Se você não desprende de amor verdadeiro, se você não usa os mandamentos de Deus para a sua vida, você não ama a Deus, você não é filho de Deus. Isso está escrito aqui. E ele termina dizendo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Tem gente que fala, andar com Deus é muito difícil. Aquilo que Deus pede não é difícil. Só é difícil, como dizia minha mãe, né? A vida é dura para quem é mole. A vida é difícil para quem não ama. Quem ama de verdade, muito será perdoado. Ame, se desprenda de você mesmo, tire o seu ego, o orgulho do seu coração e ame as pessoas, ame a Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você possa perdoar pessoas que falharam com você. Versículo 4 agora, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe como que nós vencemos o mundo? Na fé. Na fé em quê? Na fé em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê somente nele como seu Salvador, você não tem que pedir para o João, você não tem que pedir para Maria, você não tem que pedir para ninguém. Você precisa de Jesus. É Ele que me faz, então, ser filho de Deus. Através dele que eu sou perdoado. Porque ele fala, o que faz eu vencer o mundo, o que faz eu vencer os obstáculos da vida, é a fé colocada em Cristo. Para terminar, prometo 5, quem é que vence o mundo? Isso aqui é uma afirmação. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você quer vencer o mundo? Você quer vencer os obstáculos, como essa pecadora foi perdoada por Jesus, porque ela desprendeu de muito amor? Então aprenda isso. Aprenda. Não fique preso nas religiões, não fique preso às coisas que você... pastor, mas tem pessoas que merecem. Não, você também merecia, eu também merecia, mas fomos amados por Jesus. Ame as pessoas, porque guarde o que eu vou lhe falar, quem muito ama, muito é perdoado. Se você amar muito, muitos pecados que você comete e cometeu são perdoados, mas você tem que amar. Amar a Deus, amar as pessoas, amar como Jesus nos amou, até a ponto de dar a sua vida por amor de nós. Amém? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus,
Eu abençoo esses meus irmãos e peço que todos sejam guardados e protegidos pelas tuas mãos fortes. Coloque nestas águas a cura, Pai, a libertação para todos. Todos que estão enfrentando quaisquer dificuldades, que o teu grande amor seja derramado sobre estas águas para curarem a todos. Meu Deus, levanta aqueles que estão na UTI, levanta aqueles que estão nos hospitais, levanta aqueles que estão cabisbaixos e desanimados, que o teu grande amor os alcance, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga graças a Deus e beba desta água junto comigo. Glória a Deus, meus amigos, muito bom foi estar com você.